Todos que têm fôlego, louvem a Deus, louvem a Deus, louvem a Deus. Canções que te deixem em sintonia com Deus, na sua melhor rádio gospel. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é 2021. Esta rádio continua levando a palavra de Deus através dos louvores. Rádio Planeta Pan. Muito boa tarde, tá começando, está no ar mais um programa Papo do Bem aqui na Rádio Planeta Pan, a rádio da sua família cristã, a rádio que mais cresce junto com você. Hoje, sábado, dia 5 de junho do ano de 2021, nosso programa Papo do Bem, onde tem 4 blocos. E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso convidado, o entrevistado de hoje é o Renato Rocha. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Nosso programa Papo do Bem já está no ar. Muito bem, já vamos começar então o nosso primeiro bloco de hoje aqui no programa Papo do Bem, onde o nosso convidado e entrevistado de hoje é o Renato Rocha, que vamos falar hoje, o grande bate-papo de hoje é o empreendedorismo. Já vamos então aí, dar boas-vindas aí o nosso amigo Renato Rocha. Renato, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa Papo do Bem aqui na Rádio Planeta Pan. Olá, muito boa tarde. Primeiramente eu gostaria muito de agradecer esse convite. Para mim é um prazer muito grande. E é como eu costumo falar, quando a gente tem um sonho, a gente persiste, trabalha, Deus recompensa a gente. E eu estar aqui hoje é um resultado disso, né? Eu venho trabalhando muito forte, Deus tem colocado muitas pessoas boas na minha vida. E através dessas pessoas boas, hoje Ele me possibilitou estar aqui para falar um pouco sobre empreendedorismo aí pro pessoal. Muito bem, foi difícil chegar até aqui? Foi um pouquinho, na verdade foi demorado, né? Porque eu peguei uma estradinha boa pra chegar aqui, eu vim de mais de 100 quilômetros pra estar aqui, separei o dia todo hoje, me preparei pra estar aqui, pra conversar com o pessoal. Muito bem, tá preparado então para nossas perguntas? Tô preparado. Vamos lá? Vamos lá. Muito bem, então o nosso convidado de hoje, o Renato Rocha, você vai conhecer tudo um pouquinho sobre a história dele até aqui. E nós vamos então começar o nosso grande papo, começando com o nosso primeiro bloco. Renato Rocha é o seguinte, eu e todo o Brasil quer saber onde Renato Rocha nasceu. Aliás, onde foi, na verdade, nasceu e foi criado. Certo, vamos lá. Eu sou nascido e criado aqui na cidade de São Paulo. Eu nasci precisamente ali na região de Santo Amaro, né? E eu cresci aqui na Zona Sul, na parte aqui do Jardim Gá, nesse bairro. E eu comecei aí a minha história no empreendedorismo já muito cedo, né? Ali quando eu tinha 15 para 16 anos, eu fiz um curso chamado Gestão Pessoal Empresarial na Associação Obra do Berço. Também é uma instituição que ajuda jovens aí da comunidade, né, a entrarem para esse mundo do empreendedorismo. E aí foi onde eu comecei
a entrar nesse mundo, me interessar, querer correr atrás, conhecer mais conteúdos. Então foi dessa forma. E aí eu tive uma infância bastante legal com a minha família. Não tive tantos incentivos assim nessa parte do empreendedorismo, que minha família era muito daquela linha de, olha, você tem que estudar, você tem que finalizar o ensino médio, fazer uma faculdade, arrumar um emprego. E eu fui um ponto fora da curva, né? Eu preferi partir para essa parte do empreendedorismo. Renato, você consegue enxergar muita diferença entre a sua infância de ontem e de hoje? Eu consigo enxergar, sim, algumas diferenças, né? Antigamente, a gente não tinha muito acesso à informação, né? Igual a gente tem hoje. Então, tudo mais rápido, né? Hoje é tudo mais rápido. E eu até costumo falar, nessa geração de hoje, né? Você tem informação em abundância, então tem tudo ali na palma da sua mão. Então antigamente a gente não tinha esse acesso, então eu fui fazer um curso, nesse curso eu comecei a ter acesso, eu fui aprender o que era um endereço de e-mail, eu tinha 13, 14 anos quando eu fui conhecer isso, e hoje as crianças já estão começando a crescer conectadas, só que elas não estão sabendo utilizar essa tecnologia ao favor delas, né? E eu falo muito disso, a questão do empreendedorismo não é o fato de você abrir uma empresa, eu comecei uma empresa, eu sou empreendedor. Não, o empreendedor ele é um estilo de vida, onde você vê uma oportunidade, você usa aquela oportunidade ao seu favor. Então eu tinha assim muita dificuldade, cresci num bairro mais pobre, né? E a escola que eu estudei também não tinha muito esse incentivo, né? Foi um bom período, fiz bastante amizades, eu tenho uma outra amizade ainda do tempo de escola, mas hoje em dia, com relação à informação, está muito mais fácil, muito mais abundante do que na minha época. Muito bem. Renato, você sabe que a gente, todos nós, carrega algo que fica guardado na nossa memória, desde a infância, adolescência, enfim. Mas eu quero saber, qual a sua melhor e pior momento de infância que você já teve, que ficou assim na memória que não sai? O meu pior momento de infância foi um pouco materialista, né? Mas eu acredito que se os meus irmãos estiverem escutando, que eu acredito que eles estejam, teve um período que, assim, a gente passava por alguns momentos um pouco difíceis, né? Meu pai estava trocando de emprego e foi numa época que lançou um videogame X lá que a gente queria. E a gente quis muito esse videogame, conversamos com meu pai bastante. E aí, assim, aí chegou um determinado momento que ele falou, tal dia, tal hora eu vou comprar esse videogame pra vocês, pra mim e pros meus irmãos. A gente ficou contando as horas. E quando chegou nesse dia, infelizmente, assim, sem ter condições, não foi possível ele nos presentear com esse presente que ele falou que ele daria. E assim, pra gente, pra criança, é um período muito triste, né? E assim, eu até fico feliz por ser isso, né? Porque graças a Deus a gente nunca passou necessidades, né? Então a gente nunca ficou sem ter o que comer, apesar de a gente crescer num bairro mais pobre, né? Muito bem. Agora, voltando, saindo um pouco da infância e entrando na sua adolescência, eu acho que também na adolescência fica marcado algo na nossa vida durante essa jornada. O que você mais gostava de fazer na adolescência? Eu sempre fui um cara muito caseiro, né? E eu gostava muito de interagir com pessoas. Desde muito cedo eu sempre tive esse interesse por pessoas, para entender o que as pessoas pensam, como as pessoas agem, né? Então eu sempre tive muito esse interesse. Então na minha adolescência eu era assim um pouco diferente dos demais. Então até quando eu comecei a entrar, se a gente for falar que eu entrei com essa ideia de pensamento empreendedor ali a partir dos 14 anos, então eu já tinha muito disso de pensar muito, querer entender muito das pessoas. Então na minha adolescência eu fazia muito isso, né? O que marcou muito foi isso, eu trabalhava de uma forma, eu pensava de uma forma para entender bem as pessoas, compreender como elas enxergam oportunidades e tentar ajudar essas pessoas de alguma forma. Então, às vezes você viu uma pessoa no limbo ali, ela não sabe muito o que fazer, e eu buscava sempre ajudar essas pessoas. Então eu vivo muito em função de ajudar o próximo. Eu sempre vivi dessa forma. Foi na adolescência que eu descobri assim que é isso que eu quero fazer, eu quero ajudar o meu próximo. Ou seja, sua mente já estava mais voltada naquilo que você queria. Poxa vida, eu tenho uma vida assim totalmente diferente, saindo da infância para a adolescência, mas já pensava com o pensamento ser mais alto daquilo que as pessoas já olhavam para você, né? Assim, mas é um menino, um adolescente, mas você já tinha uma outra visão, né? Exatamente, porque se você for parar para pensar, a gente
Eu costumo falar assim, que a gente nasce fora de uma caixa, só que o sistema de ensino que a gente tem, o sistema de criação que a gente tem vem colocando a gente dentro de uma caixa, né? E depois pra gente sair dessa caixa é um pouco difícil. Então, muito cedo eu comecei a ter esses pensamentos e aí vem aquela enxurrada de pessoas falando, pô, mas isso aí você tá viajando, você nunca vai ter dinheiro, você nunca vai conseguir fazer isso. Porque a própria pessoa, ela se limita, né? Então, isso é muito complicado. Então, eu nunca me limitei, eu sempre fui uma pessoa que sonhei e falei, sempre perguntei, sempre falei assim, por que não? Por que eu não posso conseguir? Daquilo que você já pensava na adolescência, pra você pensar num futuro melhor, eu vou buscar aquilo, estou em busca de algo. E todos nós, claro, quando a gente já pensa um pensamento assim mais elevado, a gente tenta buscar o sonho, atingir uma meta. Na sua adolescência, você já tinha um sonho, uma meta para alcançar o futuro? Sim, eu já tinha uma meta. Eu tô próximo de conseguir essa meta, que quando eu tinha ali meus 13, 14 anos, eu tinha a minha meta principal era chegar pelo menos até os meus 30 com uma casa própria e ter constituído a minha família. E tá ali caminhando com o meu negócio, com a minha empresa. Eu não pensava muito nessa questão de, vou fazer uma faculdade, eu vou querer ser diretor numa empresa e ter um cargo bom. Eu sempre pensei em fazer algo e produzir com as minhas próprias mãos. Não tô dizendo, né, que que você escuta muito falar por aí, né, principalmente daquelas pessoas muito grandes, falando, faculdade você não ajuda muito, mas assim, sim, faculdade ajuda e é uma decisão assim subjetiva. Ela te ajuda a fortalecer naquilo que você já está pensando, né, com construir. Existem várias formas de empreendedorismo. Uma delas, a que eu adotei, é onde eu quero seguir o meu caminho, criar o meu negócio e ajudar pessoas a criarem os negócios dela. E também tem aquele segundo empreendedorismo, que é você empreender no seu currículo. Eu quero fazer um curso técnico, eu quero fazer uma faculdade, eu quero melhorar o meu currículo para conseguir uma boa vaga. E os dois estão certos, os dois estão ok, né? Bacana. Hoje, depois que você, obviamente, né, passou a infância, adolescência, já começou uma nova vida, uma nova meta, vamos falar sobre um pouco família. Hoje que você conseguiu atingir essa sua meta e talvez não parou por aí, casado, fala um pouco da família, conta um pouco pra gente aí. Primeiro eu quero mandar um abraço pra minha esposa, a Rivalda, e pro meu filho, o Renato Júnior. Eu tenho uma linda família, Deus me ajudou muito e eu vou te falar, cara, falar de família assim, a minha família me ajudou muito e foi assim, prepulsora pra eu não desistir, porque a minha esposa sabe muito bem todas as dificuldades que nós passamos, tanto financeira, quanto assim, estar num ambiente onde a minha família não era bem-vinda. E a gente passou por muitas dificuldades, foi muitas superações. A minha esposa, ela nunca saiu do meu lado, ela nunca me abandonou. E assim, eu já cheguei muito próximo a desistir desses sonhos. E aí, assim, conversando muito com a minha esposa, eu fiz uma promessa pra ela. Eu falei, eu prometo pra você que é a última vez que eu vou tentar e vou pedir muito pra Deus me guiar, me ajudar nesse caminho. E se não der certo agora, eu volto pro convencional, eu volto pra caixa, né? E aí ela me deu força. Foi um momento que a gente não tinha dinheiro. E ela falou, vai, então se você quer, você vai. E assim, a minha família é muito importante pra mim. E se hoje eu sou o que eu sou, é muito em função da minha família e do apoio da minha família. Porque empreender é uma coisa muito solitária. E quando você tem ali o apoio da sua família, isso faz total diferença. Então, eles são tudo pra mim. Com todo o apoio que você falou, da sua esposa, família... em base, a gente olha assim e fala assim, a família nossa é a base, mas o que você carrega dentro de você? O que é a família para você hoje? Para as pessoas que às vezes têm a família, mas às vezes não é aquilo que ela pensa, às vezes ela consegue pensar sozinha, às vezes a própria esposa não dá um apoio que precisa, mas você teve essa junção, a sua esposa foi um ponto X da sua, ou tanto na descida como na subida, mas ela estava ali em todos os momentos. Como é que você carrega isso? Olha, a minha família é minha base, né? Então, assim, tudo que a gente faz é sempre por alguém, né? Quando você começa a crescer, você começa a querer ter suas ambições, você fala, eu quero ter uma família, quero dar uma boa vida para minha família. Então, a minha família é a minha base. E assim, eu até falo muito que as pessoas que começam a entrar nesse mercado do empreendedorismo e tudo mais, eles se assustam com a quantidade de pessoas que te dão um abraço, tapinha nas costas ali, mas na verdade querem te derrubar. E a família não. A sua família, ela tá sempre do seu lado. E assim,
é necessário que você tenha o apoio da sua família, que você converse com a sua família, que você coloque a sua família junto no seu sonho. Porque muita gente pensa, não, meu negócio é meu negócio, minha família é minha família. Pessoal é diferente do profissional. Mas não. Se você briga em casa com a sua esposa, você já não consegue trabalhar bem. Então, tá tudo unido. Então, assim, o que eu posso dizer para os nossos ouvintes se você tem um sonho, se você está começando aí nessa parte de empreendedorismo, ou se você quer um emprego melhor, uma vaga melhor, coloque a sua família dentro do seu sonho. Não afaste, porque a sua família faz parte do jogo, ela não está fora. Muito bem, então tá aí o nosso entrevistado e convidado de hoje, Renato Rocha, contando um pouco da sua história, família, empreendedorismo, e você ainda vai saber muito mais sobre o Renato Rocha daqui a pouquinho, no segundo bloco, no programa Papo do Bem, aonde aqui você tem voz. Voltamos já, não sai daí não. Todo mundo tá curtindo. Rádio Planeta Pan. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir.
não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio. Muito bem, já estamos de volta aqui com o segundo bloco do programa Papo do Bem. Nesse sábado, dia 5 de junho do ano de 2021. Nosso primeiro bloco, onde o nosso convidado entrevistado de hoje, Renato Rocha, falando um pouco da sua história, empreendedorismo e de família também, né? Agora nós estamos no segundo bloco para dar continuidade ao nosso programa, do programa Papo do Bem, que já está de volta, está no ar. Renato, antes da gente começar o segundo bloco, já gostaria que você mandasse um alô, né, especial aí para as pessoas que estão te acompanhando. Já tem gente aqui mandando mensagem, como você percebeu aqui no nosso intervalo. O Rodrigo Costa, Vaulins. Quem é Vaulins? Se contando aí. Legal. Quero agradecer ao pessoal que está ouvindo aí a gente aqui na Rádio Planeta Pan. Quero mandar um abraço muito grande, um beijo forte para minha esposa, Vaulins, que está escutando a gente aí. Dizer que eu amo muito ela. E quero mandar um abraço aí pro Rodrigo Costa, meu compadre e amigo de longa data, amigo de época de escola. Sério? Então, época de escola. Olha só, um dos que tá com a gente aí também. E muito obrigado aí por estar acompanhando a gente aqui na rádio. Muito bem, preparado então para o segundo bloco, Renato? Preparada. Então vamos lá. Renato, é o seguinte, já vou te perguntar para você o que é o empreendedorismo, Renato. Legal. Para mim, o empreendedorismo, ele é um estilo de vida. É algo que você adota e que vai te ajudar em diversas esferas da sua vida, né? Então, quando você começa a empregar os aprendizados do empreendedorismo na sua vida, você começa a enxergar as coisas diferente. Então, quando você começa ali a ter o feeling para você detectar quais são as pessoas que realmente estão ali na sua caminhada ou as pessoas que querem te prejudicar de alguma forma, quando você começa a entender que uma atitude errada sua pode causar uma reação em cadeia ruim, atingindo várias pessoas, você começa a se policiar e você começa a ter uma consciência e carregar para si a sua responsabilidade, né? Porque a gente tem um princípio que Deus nos criou para ser vencedores. E se Deus está conosco, né, quem será contra nós? E aí tem muito disso na questão do empreendedorismo também. Então, para mim, o empreendedorismo ele é um estilo de vida. Não é a questão de simplesmente abrir uma empresa, sou empreendedor. Não necessariamente. Sonhar ser milionário, essas coisas assim, né? Exatamente, isso são sonhos. Agora, o empreendedorismo, ele é um estilo de vida. Basicamente, você tem uma frase no desenho chamado Robôs, que ele fala que o grande montador, ele fala, viu uma necessidade, atenda. É basicamente isso que você leva para sua vida. Às vezes, é tão simples você partir de você algo positivo para você mudar o outro, né? Porque a gente tem uma questão que a gente chama de rapport. Rapport é quando você tem um bom comportamento, uma boa atitude e as pessoas que estão ao seu lado, elas se espelham naquela sua boa atitude e começam a fazer isso para a vida delas. Então você tem que puxar as pessoas para o lado positivo. Então isso é o empreendedorismo. Mas devido ao decorrer do tempo, sobre o empreendedorismo, que nem você falou assim, o empreendedorismo é um estilo de vida e tudo mais. A pessoa talvez ela pode até criar esse estilo que você falou, mas nos tempos que vai passando, a pessoa no decorrer do tempo ela pode também se tornar um milionário, sim ou não? Claro, com certeza.
Como eu falei, o céu é o limite. Quando, por exemplo, hoje quando você olha um carrão ou uma casa enorme, aí você pensa, né? Nossa, que casa bonita, eu queria ter uma dessa. Aí a sua própria consciência já te limita. Não, isso aí não é pra você não, você não pode. Esse mundinho é pequeno pra você. Esse mundinho é pequeno pra você, né? Quem sou eu? Quantas vezes você já ouviu alguma pessoa falar, não, quem sou eu? Quem me dera ter tal coisa. Então, assim, a própria Ontem pessoa... eu ouvi uma frase dessa. A própria e pessoa aqui mesmo na limita, rádio. a própria pessoa se limita. Então, por que não? Por que não? Como eu costumo dizer, eu sou exemplo disso, né? Se hoje eu tô aqui e recebi o seu convite, é graças a um trabalho que eu venho fazendo muito forte nessa questão aí do empreendedorismo, incentivando pessoas, buscando levar minha mensagem para ajudar pessoas. E é isso, assim, você não pode... A premissa do empreendedorismo é não se limite. O céu é o limite, entendeu? Não tem essa de, eu não vou conseguir. Você vai conseguir sim, né? Desde que você queira, né? Se você quer algo, você realmente tem que acreditar que você quer aquele algo, entendeu? Mas existe o empreendedorismo que ele começa no empreendedor, porque ele acha que ele tem que começar, porque ele vai alavancar, ele vai conquistar muitas das coisas, só que no decorrer do tempo também ele estaciona, ele para, ele não consegue avançar. Mas o seu empreendedorismo, ele consegue também motivar e ajudar aquela pessoa também a alavancar para frente? Exatamente, e foi até legal você entrar nesse ponto. Por que isso acontece? Que as pessoas começam, chegam em certo ponto eles param. Porque assim, a gente tem referências, né? Sim. Então, como funciona? Hoje a gente tem grandes nomes no empreendedorismo. Esses grandes nomes vendem conteúdos na internet, tem livros e tudo mais. Então assim, você pode acompanhar esses grandes nomes, eu acompanho, porque os grandes, eles te dão ali, eles te dão um caminho a seguir, né? Mas quando você vai falar de empreendedorismo, eu quero começar a empreender. Esses grandes livros, esses grandes empreendedores, eles fazem estudos em empreendedores que começam do zero, porém, né, geralmente lá do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Lá são pessoas de família diferente, que têm dinheiro na família. Então, assim, eles começam do zero, mas rapidamente eles conseguem aporte, eles conseguem muitas pessoas que abrem portas para elas. Então, as pessoas da periferia, principalmente, como eu, né, cresci num bairro pobre, a gente se espelha muito e a gente quer fazer a mesma coisa. E o empreendedorismo, ele não é uma receita de bolo. Então, assim, você pode acompanhar para você saber qual é a tendência, mas tem certas coisas que são premissas do empreendedor. Então, ele tem que ser um bom administrador, ele tem que ser bom com pessoas, porque ele vai formar equipe. Mas eu começo a falar do empreendedorismo para aquelas pessoas que são SA. É a pessoa que está começando do zero, ela não tem apadrinhamento, não tem pessoas que vão abrir portas para ela, tudo depende dela. A empresa só depende única e exclusivamente dela. Então eu converso muito com esse público para tirar esse pessoal desse limbo, entendeu? Renato, o que te motivou a empreender? O que me motivou a empreender é a liberdade, né? Porque hoje muitas pessoas, até voltando no assunto do CLT, tem muitas pessoas que demonizam o CLT, principalmente os grandes, né? E assim, a gente sabe que a gente que é pequeno, a gente que começou, não tem influência, não tem apadrinhamento, a gente precisa de um emprego CLT pra gente começar a ganhar um pouco de dinheiro e começar a investir na empresa. E vai ter um momento que você vai ficar trabalhando nos dois ali, né? E aí, assim, o que me motivou foi a questão da liberdade. Então, qual que é a principal diferença do CLT para o empreendedorismo? A liberdade. Então, quanto mais você cresce dentro de uma empresa, mais a sua agenda fica apertada, mais você vai ter que viver para a empresa. E aí você não consegue tirar férias, não consegue aproveitar a sua família. O empreendedorismo não, ele te dá essa liberdade para que você chegue em determinado ponto, você consiga ali aproveitar sua família, aproveitar sua liberdade, sem precisar ficar pedindo bênção para chefe, para superior, entendeu? Então, o empreendedorismo para mim é liberdade. Muito bem. Nós vamos dar uma pauta, um intervalozinho e voltamos já daqui a pouquinho com mais empreendedorismo, com mais convidado de hoje, que é o Renato Rocha, falando sobre o empreendedorismo para você que está aí em casa nos acompanhando aqui no programa Papo do Bem. Voltamos já daqui a pouquinho no terceiro bloco. Todas são praticamente iguais, mas nós, Rádio Planeta Pan. temos uma pegada diferente. Rádio Planeta Pan.
Se o vento sopra forte, balança o meu barco, a tempestade vem e testa minha fé. Se o mar andar revolto e afunda os meus sonhos, eu clamo a tua paz, que aquieta o meu ser. Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos e os sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos e os sonhos do meu coração. Se o vento sopra forte, balança o meu barco, a tempestade vem e testa minha fé. Se o mar andar revolto e afunda os meus sonhos, eu clamo a tua paz, que aquieta o meu ser. Tu és o dono do meu barco, e faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. Oh, tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. Diga! Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos, os sonhos do meu coração. Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos, é o dono da minha vida. Vamos! Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos, é o dono da minha vida. Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos, é o dono da minha vida. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos, nos sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos, nos sonhos do meu coração. Vai aplaudindo a Jesus bem forte, igreja. Diga! Jesus, me afasta o medo, Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos. Vamos, vamos, diga! Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos, e os sonhos do meu coração. Levanta a tua voz, levanta as suas mãos, diga! Jesus, me afasta
afasta o medo, mestre, me ensina a confiar. Oh, Jesus, mestre, me ensina a confiar. O barco da minha vida em tuas mãos. Eu não me canso, Jesus, me afasta o medo. O perfeito amor lança fora todo medo, lança fora todo medo. Chega de medo, chega de lágrimas. Vamos, vamos, Jesus, 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 me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar. O barco da minha vida em tuas mãos, e os sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar. O barco da minha vida em tuas mãos, e os sonhos do meu coração. Jesus, Jesus, me afasta o medo, me afasta, me ensina a confiar. O barco da minha vida em tuas mãos, e os sonhos do meu coração. Aleluia! Muito bem, já estamos de volta aqui com o programa Papo do Bem, no terceiro bloco de hoje. O nosso convidado e entrevistado de hoje é o Renato Rocha, falando sobre empreendedorismo. Renato, é o seguinte, ó, já tem gente aqui já mandando um recado também. O Rodrigo Costa, ele já mandou aqui uma ótima entrevista para os dias de hoje, onde o empreendedorismo está em alta, as pessoas precisam deste tipo de informação. Olha só, Renato, que interessante, realmente, né? Hoje, apesar do empreendedorismo ele estar em alta, né, atualmente, principalmente aí nesse momento que a gente está vivendo, ele cresceu muito, porque muita gente acabou perdendo o emprego. Pouca gente fala ainda, né? Porque normalmente quando você vai falar desse assunto, você é o chato da rodinha, né? Ah, puta, lá vem de novo falar com esse assunto aí. Então, assim, é muito bom e, assim, é como eu falei, eu agradeço muito essa oportunidade de poder estar aqui falando sobre o empreendedorismo para pessoas que estão começando aí por baixo, começando aí os seus negócios e saber, né? E dizer para essas pessoas que você não está sozinho, você não está sozinha, é difícil mesmo, empreender não é fácil, você vai passar por várias situações difíceis, várias decisões difíceis, mas quando você escolhe vencer, você consegue superar as adversidades. Renato, é o seguinte, empreendedorismo vezes pandemia. O que limitou ou deixou de limitar nesse termo já de um ano e alguns meses, 2 meses, 3 meses de pandemia? Para muitos, que nem você falou assim, para quem começou no empreendedorismo ou já estava nesse ramo aí, de repente deu aquela queda abaixo, que desceu com tudo e talvez pensa em erguer de novo, como se manter. O que você vê hoje? Empreendedorismo vezes pandemia. Certo. Bom, na pandemia, o empreendedorismo ele acabou crescendo muito, né? E você às vezes até vê a mídia falando de uma forma um pouco pejorativa, que em trabalhos informais. Mas trabalhos informais, eles são empreendedores que estão tentando ali ganhar o seu pão de cada dia, entendeu? E essa pandemia, ela revelou muitas coisas, que é o seguinte, tem pessoas que elas estão em ramos certos, mas elas não estão conseguindo alavancar. Isso mostra um pouco daquilo que eu estava falando para você. Então, esses dias eu até fiz um vídeo que eu falei a respeito da lição que nós mais aprendemos na escola. Quando a gente cresce, a gente esquece dessa lição, que é aquela que o aprendizado ele acontece ali por fases, né? Então você tem que aprender aos poucos. E muita gente pega um dinheiro, eu quero empreender, abre a empresa sem estudar administração, sem estudar um mínimo de finanças, sem estudar nada disso, né? Nem montar um preço a pessoa sabe.
Então, assim, é difícil, mas nesse momento de pandemia isso escancarou um pouco esses maus administradores, porque às vezes você vê a pessoa, ela tá com uma empresa, a empresa dela tá mais ou menos, só que ela tá com um carrão do ano, né? Então isso é uma questão de que a gente vai falar assim, você tem escolhas a fazer. Qual que é o seu maior, quando você começa a empreender, montar sua empresa, qual é o seu maior patrimônio? A sua empresa. A sua empresa tem que ser mais rica do que você. Então, por exemplo, quem é mais rico? O dono da Amazon ou a Amazon? O dono das Casas Bahia ou a Casas Bahia? Porque quando você começa a pôr dinheiro do seu bolso para você começar a querer subir o seu negócio de novo, isso daí é um momento muito difícil, tá? Mas a pandemia ela expôs um pouco disso. Então, os empreendedores hoje, eles estão agora tendo mais consciência disso. Então, isso foi bom, porque foi um choque. Eles estão começando a ter mais consciência. Eu tô vendo muitos cursos de empreendedorismo te ajudando a gerenciar a sua empresa, pequenos negócios. A procura ela tá aumentando muito. E, no outro lado, essa questão aí que as pessoas estão vendo, que empresa funciona assim, não a estabilidade, uma frase do Flávio Augusto, estabilidade não existe, né? Então, às vezes a pessoa tá, eu tô no meu emprego, eu tô garantido. E aí ela, claro, jamais ia contar que ia ter uma pandemia dessa, mas aí você vê que a pandemia ela tá fazendo assim, as empresas demitirem muita gente, e elas estão encontrando a saída no empreendedorismo. No empreendedorismo você encontrou dificuldade? Muita dificuldade, né? Muita dificuldade, até porque, como eu disse, pra gente que começa de baixo, né? A gente não tem apadrinhamento, não tem pessoas que podem abrir as nossas portas. Então, assim, é muito diferente a gente abrir por exemplo, eu comecei minha empresa aqui no Jardim Engá. Eu não conhecia grandes empresários que poderiam me indicar outros empresários. Eu não tinha muito dinheiro para investir. Então, você começa a trabalhar para tudo. Então, você é a empresa, né? Você começa ali a colocar sua energia na empresa, você começa a fazer as divulgações, criar o seu produto, divulgar, e você mesma, né, começa a correr atrás de abrir as portas para sua vida. Então, isso é muito difícil. Não é fácil, né? Às vezes você vai vender o seu produto ou serviço, a empresa, ela não quer te contratar porque ela não te conhece, né? Então, assim, o empreendedorismo, para quem começa sem ter apadrinhamento, sem ter aporte, é extremamente difícil e desafiador. Muito bem, Renato, é o seguinte, no empreendedorismo, o que é necessário saber ou aprender no começo? Às vezes a pessoa se perde, né? Saber o que é, ou como que começar, como é que essas duas coisas funcionam? Na verdade, o empreendedor, ele precisa saber que ele tem que aprender sempre, né? Ele nunca pode ter aquela consciência de, não, minha empresa chegou num ponto aqui, tá bom assim. Eu acredito que quando a premissa quando eu começo um negócio, eu quero crescer, eu não quero criar uma empresa para ficar uma lojinha de bairro ali. Mesmo ela começando como uma lojinha de bairro, você pensa em crescer. Então, é o que eu falo muito disso. O empreendedor, ele não pode ser emocionado. Ele tem que fazer estudos antes de começar. E o estudo que eu tô falando preciso ter uma faculdade, eu preciso, né, comprar livros extremamente caros. Não. Hoje a gente tem plataformas na internet que tem cursos ali que você paga 20, 30 reais, ele te dá acesso vitalício, e aí é um conteúdo que você vai aplicar. Então, você que vai começar a empreender, antes de você começar ali a criar o seu plano, estude um pouco de administração, um pouco de finanças. Finanças, principalmente, você precisa saber lidar com o seu dinheiro. Porque assim, as pessoas elas acham que estão preparadas, mas elas não estão. Então, por exemplo, às vezes um empreendedor pequeno, ele começa um negócio ali na dificuldade, aí do nada ele fecha um contrato milionário. Ele não vai saber o que ele vai fazer com aquele dinheiro. Então, assim, a gente tem que saber, né? A gente tem que saber as premissas. Então, o empreendedor, ele tem que ser um aprendedor. Ele tem que estudar os princípios básicos, e ele tem que saber disso, e os empreendedores sabem que tem que saber disso. Mas às vezes eles não investem nisso porque eles estão mais preocupados em bem material. E quanto bem material for mais importante do que a forma que você enxerga a sua empresa, vai ser difícil crescer. Então você pode crescer a sua empresa, você pode começar, mas você tem que estudar, tem que aprender esses princípios básicos para você começar ali a andar a sua empresa. E nisso tudo tem as características para aprender, para começar dentro do empreendedorismo? Sim, empreendedor ele tem diversas características, né? A principal delas é a resiliência, né? Você já escutou muita gente falando o que é a tal da resiliência? A resiliência é a habilidade que você tem de cair e levantar de novo, porque o empreendedorismo ele é assim.
E quando der errado, vai dar errado da pior maneira possível. Então, você fez alguma besteira, o seu cliente ele vai te esculachar, ele vai começar a falar mal de você para outras pessoas, entendeu? Então, isso que eu falo, que o empreendedor ele tem que ter essa consciência de que a atitude dele ela vai refletir em todos os setores da empresa. Tomar os devidos cuidados. Exatamente. E uma questão que a gente tem que levar muito em consideração uma coisa é o que a sua empresa é. Então, você, GR, abriu a sua empresa, a minha empresa é isso, eu presto esse serviço, eu enxergo isso. E a outra questão é a percepção do seu cliente. Se o seu cliente ele não tem a percepção da sua empresa igual à sua, ele não vai nem entender o que você está vendendo. São duas visões, a de dentro e a de fora. Exatamente. Então, as pessoas, elas têm que... elas apostam muito, né? O empreendedor, ele começa querendo apostar muito no que está na cabeça dele e não no que está na cabeça do cliente dele. Então, é o que a gente chama de montar a persona. Então, eu vou vender o meu produto ou serviço, eu tenho que conhecer o meu cliente. Então, eu vou vender um celular, eu tenho que saber o que o meu cliente acha mais importante no celular, que aí eu vou trabalhar em cima daquilo. Olha, através dessa ferramenta, você vai conseguir, né, fazer esse tipo de coisa. Então, a ideia você não vai vender o produto, mas você vai vender a causa daquele produto. Então, vou te dar um exemplo. Você vai vender tênis, né? Você vai abrir uma loja de tênis. Mas o que é aquele tênis? Imagina que uma família veio, né? Um pai veio, comprou um tênis, deu de aniversário pro filho dele. O filho dele ficou muito feliz com aquele tênis que ele ganhou. Então você não tá vendendo um tênis, você tá vendendo um presente de família. Você tá vendendo um momento de família muito bom. Você tá proporcionando um bom momento de família. Então o empreendedor ele tem que trabalhar muito nisso, no lado emocional. Ele foca muito no produto e pouco ali na emoção, na entrega. Mas tem também que o empreendedor ele tem que saber também o produto que ele vai vender, ele tem que se informar o porquê que ele também está vendendo. Ele não só vai vender o produto porque é aquele produto que está dando dinheiro, mas ele não sabe entender do produto. Exatamente. Tem essa também, as pessoas querem ir no embalo, né? O meu produto, que nem você falou assim, eu sei o tênis que está mais vendendo no mercado, então eu vou vender, coloca lá. Aí o cliente chega assim, qual é o tênis? Você não vai saber explicar qual é a função daquele tênis, porque ele está vendendo do mercado que está girando. Mas isso afeta ou não afeta? Ou a pessoa que vai começar... Ela tem que começar a vender. Se vai vender um pendrive, vai vender um celular, ela tem que saber o que ela está vendendo? Tem que saber, ela tem que conhecer. E é claro, uma dica fundamental você tem que fazer algo que você domine, né? Então é muito simples, né? Eu sou da área de TI e muita gente falava pra mim: Renato, eu vou estudar TI porque TI dá dinheiro, né? E aí assim, falando bem francamente, a pessoa ela não conhece nada de TI, vai fazer TI porque dá dinheiro, mas ela poderia ser uma excelente psicóloga, um excelente professor, né, um excelente administrador. Aí você pensa, o que é melhor? Eu ser um profissional medíocre numa área que eu não domino ou eu ser um muito bom profissional na área que eu domino? Então, assim, o ideal é você trabalhar com algo que você domine. Até porque, assim, o seu cliente, ele vai te fazer diversas perguntas, ele vai querer saber de coisas que se você gaguejar, acabou. E assim, falando do pequeno empreendedor, vamos supor que você montou uma empresa pequena para você atender uma empresa grande. Só existe um fator que vai fazer a empresa grande contratar uma empresa pequena, que é o fator agilidade. Então, se você começou a conversar com aquela empresa e ficou de mandar algo, já manda logo, né? Porque quando uma empresa grande contrata de outra empresa grande, tem uma burocracia enorme, tem que fazer a entrada de fornecedor. Só para você ser aprovado, para você comprar, leva um mês. E aí quando ele vai comprar do pequeno, ele fala, não, quero agilidade. Então assim, tem que ter agilidade também e você vai ter essa agilidade trabalhando com algo que você domine. Renato, para você, como é empreender? Para mim, empreender é desafiador, né? E é algo transformador. Porque assim, quando você começa a empreender, você começa a destravar alguns setores na sua mente que você começa a se conhecer, né? O empreendedorismo é muito disso. Você precisa se conhecer, você precisa saber onde estão as suas dores, o que te aflige, o que te torna mais forte. E você vê que uma característica do empreendedor é quando ele cresce, aí você vê que ele se torna uma pessoa assim, não digo mais afastada, né? Que muita gente fala, fulano começou a ganhar dinheiro e ficou metido, mas não é isso. A questão é que quando o empreendedor ou a empreendedora cai na real
do quão difícil desafiador ele começar a priorizar as prioridades na vida dele. Então, eu tenho essas prioridades e dentre elas eu vou priorizar. E aí ele começa mesmo a se afastar daquilo que não soma, se afastar de pessoas que não somam na vida dela, né? E ele começa a criar esse olhar clínico. Então, assim, o empreendedorismo é isso, ele é liberdade e ele é autoconhecimento. E dentro dele, se tiver alguém do lado daquela pessoa que vai começar no empreendedorismo, se aquela pessoa também não focar naquilo que na mente dele também, ele possa se alavancar. Tem alguém que possa atrapalhar e ajudar no empreendedorismo? Tem sim. E o empreendedorismo, conforme você vai crescendo, você vai criando network, né? Porque network funciona assim. Muita gente fala, eu tenho o número de telefone do fulano ou da fulana que é grande. Mas isso não é network. Network não é simplesmente eu ter o contato, é relacionamento. É você estabelecer uma ponte entre essa pessoa que realmente te dá um relacionamento, e assim você vai começando a construir aquilo que eu falei lá no começo. Você vai começando a construir pontes com pessoas que podem abrir as portas para você. Mas isso é um trabalho assim muito árduo, né? Então, aí você vai ter a opção de escutar as pessoas. Às vezes você vai contar do seu negócio que você está começando para os seus amigos. Aí são pessoas que não entendem do seu mercado, são pessoas que nem compram do seu produto e ficam dando um monte de palpite pra te jogar para baixo, falando, não vai dar certo isso não. É como você manusear uma receita. Exatamente. Joga a receita e a pessoa vai dar uma... mas essa receita aqui... pimenta não vai funcionar no que você... É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É que assim, o empreendedorismo, ele não é uma receita de bolo. Não importa se você vai vender tênis, eu vou vender tênis, cada um vai montar... Não adianta falar, usa isso, vocês dois usem isso que vai dar certo pros dois. Isso não existe. Isso não existe. O balanço é diferente do outro. O balanço é totalmente diferente, as relações, as conexões são totalmente diferentes. O peso pode ser a mesma medida, mas o balanço é diferente. Exatamente. Mas por que pode ser essa diferença? Porque o peso é o mesmo, mas a balança pode ser diferente um do outro. Por quê? É algo que a pessoa vai procurar e saber fazer? Sim. A questão, ela tá ligada diretamente à própria pessoa. Então, assim, são atitudes. Então, você pode, como eu falei, você pode usar referências. Então, eu tenho uma referência. Então, eu quero começar a vender mais tênis. Então, eu vou começar a estudar mais vendas, relacionamento. E você vai se preparando. E nem todo mundo tem essa mesma disposição para fazer isso. Então, hoje a gente está na era que eu vejo muito na internet do dinheiro rápido, né? Compra o curso aqui e começa a ganhar dinheiro com uma semana. Isso não existe. Então, principalmente falando até um pouco rapidamente dessa questão de o marketing digital que está muito em alta. O marketing digital realmente ela é uma ferramenta sensacional, mas ela não é fácil como é vendido na internet. Então, você comprou o curso, você vai começar a vender um produto online, você tem que ter conhecimento de gestão de tráfego para você fazer entrega dos seus produtos. Você vai ter que ter uma pessoa fazendo essa gestão. Não é assim, uma horinha por dia que você passar, você vai conseguir. Não é assim. Então, você tem que empregar muito conhecimento, muito trabalho e esforço para você começar a colher. Você tocou num assunto muito interessante, Renato, que agora vou abrir um pouco a sua mente para você explicar. Você falou sobre o empreendedorismo no meio da tecnologia que é hoje, a internet rápido. Eu vejo realmente as pessoas falando que se você comprar um curso, você vai começar a ganhar dinheiro. E aí tem aquele... Não sei se você já ouviu falar, um cara aí chamado João, lá na internet, quando você abre lá os vídeos dele, ele mostra, olha como é que tá a minha página hoje, eu dormi, quando eu acordei tinha lá 100 mil na minha conta. Hoje se você começar, vem lá, que arrasta pra cima, que eu vou te explicar como ganhar dinheiro, tal, e tudo mais. Aí eu fico olhando, imaginando como e por que aquela pessoa começou a ganhar dinheiro tão rápido, mas tem a outra pessoa que também possa ganhar aquele dinheiro, mas como que eu vou entrar ali para ganhar o mesmo dinheiro dele? Aí você hoje tem dois típicos, né? Tem aí o tal do TikTok e tal do Kawaii. Como é que é empreender num negócio desse que diz que dá dinheiro, ganha dinheiro, leva dinheiro? Como é que é tudo isso? Conta pra gente. Esses aplicativos tipo Kawaii e TikTok são aplicativos que funcionam à base de indicação. Eles te pagam um dinheiro ali por você ficar assistindo, mas quanto mais pessoas você indica, mais você vai ganhando. O que se assemelha a um marketing multinível, o que se assemelha a uma pirâmide. Então, assim, chega a um certo nível que eles param de te pagar só se você indicar mais pessoas. Então funciona dessa forma, né? São os aplicativos, eles funcionam na base da indicação. Agora falando do marketing digital, isso que você falou, às vezes o fulano mostra o vídeo, fui dormir e acordei e tava assim.
Isso é real? É real, né? Isso é real. Essas pessoas ganham mesmo esse dinheiro que eles estão mostrando. Porém, o que eles não te falam? Que eles estão há mais de 10 anos nesse mercado, eles não começaram de um dia pro outro. Todo aquele dinheiro que eles estão ganhando, de 30% a 40% vai todo para gestão de tráfego, que são empresas que eles pagam de marketing, às vezes até mais, viu? E assim, é um mercado que dá para você ganhar dinheiro, mas a questão não é fácil como eles pregam. Então, se você comprar um curso, pesquise, assim, ó, faça uma coisa muito simples. Você viu uma pessoa anunciando um curso? Pesquise sobre aquela pessoa. Às vezes tem um cara que até pra ele deu certo do dia pra noite, só que aquele cara, ele conhece várias pessoas que abriram todas as portas pra ele, ó, começa aqui, ou senão eles usam essa pessoa como vitrine, né? Vamos te usar como vitrine para começar a criar conteúdo. Às vezes eles pagam pessoas para fazer aquele tipo de vídeo falando, comprei, deu certo. É tudo estratégia de marketing. Mas como funciona o marketing digital assim para você entender por que ele é bom e por que sim ele dá retorno? Vamos supor que você imprimiu 5.000 panfletos e aí você entrega para uma pessoa e fala, entrega ali naquela avenida, ela sai entregando. Qual é a chance dela entregar para uma pessoa que está realmente interessada no seu produto ou serviço? É muito pequena. Agora, como funciona o marketing digital? Ele trabalha em cima de públicos-alvos definidos. Então, imagina que você entregou a mesma quantidade de panfleto para essa pessoa e fala, entra ali e entrega para aquelas pessoas. E naquele lugar que ela entrou, todo mundo tá pelo menos interessado no produto que você quer. Então, ela só vai entregar para cliente potencial que tem interesse ou quer contratar o seu produto. Assim funciona o marketing digital. É por isso que você clica numa geladeira, quando você quer, a geladeira fica te perseguindo a semana inteira. Porque eles trabalham muito em cima disso, do cliente que tem interesse no seu produto. Então a chance de você converter aquela venda é muito maior. Porque hoje está voltado mesmo no mundo digital, porque praticamente as pessoas vivem com o celular na mão, anda para cima e para baixo, carrega. Antigamente não, se realmente você queria comprar um produto, tinha que ir até a loja física. Hoje não, praticamente a loja já está nas suas mãos, te acompanhando. Como você falou assim, ela te persegue o tempo todo. Aí fica batendo naquela tecla, compra. Exatamente. Até fala assim, não, eu vou ter que comprar esse negócio aí, porque tá mostrando. Eu abro a tela, tá mostrando. Exatamente. E é um preço bacana, é um preço legal. Aí eu vou juntar o dinheiro. A pessoa acaba comprando. E aí ela acaba também espalhando pro outro. Olha, eu comprei lá naquele lugar, naquele site e tal. E acompanha. Isso aconteceu comigo, obviamente, né? E pode acontecer com várias e várias pessoas. É uma coisa rápida, vapt-vupt. Então, e aí como a pessoa, assim, ela tá... E aí eu acho, assim, uma estratégia um pouquinho covarde, né, nesse momento que a gente tá vivendo, porque você pensa, as pessoas estão com uma fragilidade, né? Elas estão sendo demitidas, elas estão vivendo uma pandemia, elas não têm dinheiro, e aí vem um cara, você vai ganhar dinheiro em uma semana, R$1.000 aqui, ó, aí a pessoa fala, dá, achando que vai conseguir, e ela não vai conseguir, porque ela não tem aquele conhecimento. É o que você falou, da pessoa querer se meter a entrar no mercado, que ela não tem conhecimento, porque não é só aquilo que ele tá falando, é isso que eu falei. Você ouvinte, que quer começar a entrar no marketing digital, então você tem um site que eu vou te passar que chama Udemy. Lá você tem cursos de R$20, R$30, que são acesso vitalício, tem certificado de conclusão. Lá você compra um curso de como gerenciar uma página no Facebook, como gerenciar uma página do Instagram, gestão de tráfego. Aí você começa a estudar para pelo menos você ter o conhecimento e saber no que você está mexendo. É o mesmo exemplo de seu carro deu problema, você levou no mecânico. Se você não conhece nada, qualquer coisa que ele vai te falar, você vai falar amém e vai pagar, porque você não conhece nada. A chance dele te passar a perna é muito simples. Agora, se você tem o conhecimento, você não vai cair nesse tipo de coisa e você vai ter um filtro muito maior. Então é um bom mercado. É um bom mercado? Mas tem que ter conhecimento. Muito bem, então tá aí, o papo tá legal, tá bacana. Até o Rodrigo mandou ali um recadinho ali, ele colocou assim, empreender é pular do penhasco, né? Construir um paraquedas enquanto cai. Mas e se o paraquedas não abrir? Então, mas aí é onde está o desafio, né? Empreender é justamente isso. Você tá vivendo ali, você tá aprendendo todos os dias. Tem uma frase, se eu não me engano, é do Flávio Augusto também, que ele fala assim: o empreendedor, ele acorda todo dia desempregado. E é verdade. E aí tem uma outra frase que é o empreendedor, ele mata um leão por dia. Só que antes de matar esse leão por dia, ele tem que derrubar pelo menos uns 10 gigantes. Então, assim, é uma missão muito difícil. Realmente, o empreendedorismo hoje ele é vendido como algo assim, que é muito bom. Assim, empreender realmente é muito bom. Só que não é um arco-íris.
né? O empreendedorismo é guerra mesmo, todos os dias, é decisão atrás de decisão que você tem que tomar e você tem que estar realmente empenhado e empenhada a vencer, porque senão você vai ficar para trás. O resultado do empreendedorismo para quem quer começar um bom negócio, existe 2 resultados, é a pergunta que eu vou fazer agora, existe 2 resultados ou um resultado? Por que eu tô falando isso? O resultado é o seguinte, se eu abrir um bom negócio, ver que vai ser um bom negócio, se eu realmente abrir e der certo, eu vou ter resultado, certo? Mas se eu não abrir, pensar que talvez não, eu vou também ter um resultado que é 0. Então, existe os 2 resultados ou só um só resultado? Existem os 2 resultados, Os né? dois. Porque assim, se você não faz nada, a sua vida tende a ter nada, né? E assim, o cemitério, ele tá cheio de boas intenções, de pessoas que pensaram em fazer algo e não fizeram. E aí elas morreram junto com o sonho delas. Entendeu? E assim, isso é muito culpa do sistema que a gente vive. A gente cresce nisso, né? Então, eu até tava falando com o Rodrigo mesmo outro dia. A frase que você mais escuta na escola, no curso técnico, na faculdade é melhor você errar aqui do que você errar com o seu chefe. Nunca é melhor você errar aqui do que errar com o seu cliente. Então a gente já tem essa cultura. Então tem um vídeo de um empreendedor chamado Murilo Gun, que ele fala da escola, né? E aí ele fala que na escola a gente tem que começar a aprender a habilidade cinto do Batman, que por mais que assim, eu não vou trabalhar, eu vou decidir ainda o que eu vou fazer, mas existem características que são inerentes a todos. Então, estuda negociação, estuda empatia, né? Estuda vendas, educação financeira. Independente do que você for trabalhar, você vai usar empatia, você vai usar vendas, você vai usar educação financeira, você vai usar tudo isso. Muito bem, então tá aí. Esse é o Renato Rocha falando sobre o empreendedorismo. Tá legal a conversa, tá legal. E vai ficar melhor ainda depois que a gente voltar do 4º bloco aqui na melhor da nossa programação, num Papo do Bem, aonde aqui você tem voz. Volto já já. Mais que uma rádio, uma referência. Essa é a sua rádio. A rádio que cresce junto com você. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus.
Muito bem, já estamos de volta aqui no nosso programa Papo do Bem, o quarto e último bloco do nosso programa aqui na Rádio Planeta Pão. Nosso convidado de hoje, entrevistado, Renato Rocha, e aí já respondeu aí as nossas perguntas no primeiro, segundo e também no terceiro bloco. Vamos dar início ao quarto bloco. Antes disso tudo, quero já consultar aqui o Renato. Renato, tem mais alô, mensagem que as pessoas estão te mandando? Fique à vontade para você falar com alguém aí, mandar recado para alguém que tá aí te ouvindo. Claro, eu recebi aqui pelo WhatsApp e aí eu quero mandar um abraço também para um grande amigo meu. Ele mora lá na Suíça e está escutando aí a rádio, o nome dele é Edmilson. E também um grande abraço para um outro amigo meu que é de fora do Brasil aí, mas ele está morando no Brasil atualmente, que é o Carlos Camano, chileno. Então ele está aí acompanhando ele também. Veio do Chile e está no Brasil agora. Está no Brasil. Olha só que legal, bacana. Então eu vou mandar um abraço aí para vocês, nossos amigos que estão aí lá do outro lado, né, do nosso grande, gigante mundo, ouvindo a Rádio Planeta Pan. A Rádio Planeta Pan que está aí também em diversos, mais de 15 países, né? E a nossa audiência tem se crescido bastante, viu, Renato? Em outros países aí, principalmente Japão, Austrália, México, África, Nigéria, Índia. Então a gente tá aí em diversos lugares fora do Brasil. Então eu quero agradecer a vocês, ouvintes, que acompanhem e prestigiem aqui o nosso trabalho, tá certo? Renato, é o seguinte, você começou a falar sobre o empreendedorismo, tem diversos caminhos, como começar, como a pessoa se alavancar, qual tipo de produto tem que vender para realmente ser aquilo que a pessoa tem que começar ou não, ou seja, buscar diversos caminhos, né, para realmente ser aquilo que a pessoa quer. Agora, de tudo isso que você falou, você já pensou em desistir? Muitas vezes, já pensei em desistir muitas vezes, né? Essa minha empresa que eu tô trabalhando hoje, ela é a minha terceira. Eu tive outras duas aí que não deram certo, né? E aí eu cheguei a ficar muito afundado em dívida. Já pensei sim em desistir várias vezes, em desistir muito, né? E isso daí faz parte, né, do empreendedorismo. Você que vai começar a empreender, ou você que já empreende, que tá escutando a gente, sabe como é difícil e também já pensou por diversas vezes em desistir. E por que persistir e continuar? Por conta da liberdade ali e do sonho, né? Então, o que eu penso muito, né? Eu quero chegar a uma determinada fase e eu poder ali aproveitar muito mais a minha família. Então, hoje, graças a Deus, eu consigo dividir bem o meu tempo entre trabalho, aproveitar a minha família. E eu quero, como eu falei lá no começo, a gente está sempre fazendo algo por alguém. Eu quero proporcionar um melhor, assim, uma vida muito boa para mim e para minha família, principalmente. Então a minha vontade de realizar esse sonho, ela é muito maior do que o meu medo, né? Então medo todo mundo tem, só que se sua vontade de vencer for maior do que o seu medo, você passa por cima. Renato, qual é o melhor, CLT ou empreender? Por que essas duas diferenças? A diferença crucial, né, é a questão da liberdade. Então se você decide empreender, é um caminho muito difícil, mas você vai ter ali a sua liberdade mais rápida, né? Porque você vai ser o decisor ou a decisora do seu negócio. E na questão do CLT, as pessoas buscam muito a questão da estabilidade, né? Eu quero ter a minha estabilidade. Então vou arrumar um emprego aqui CLT, vou ter meu salário. Só que assim, a gente já sabe que estabilidade não existe. Você pode estar muito bem aqui hoje e amanhã a empresa passa por uma pandemia ou qualquer outra crise. Preciso te mandar embora, preciso te demitir. Então, assim, o empreendedorismo, ele te abre um leque para você estar sempre alerta ao que pode acontecer, né? Então, você sempre pensa no pior. Se acontecer isso, eu vou dar esse passo. Se acontecer isso, eu vou dar esse passo. A pessoa que se foca muito no CLT, ela tá sempre ali vivendo para aquela empresa que ela trabalha. Então, às vezes, se ela perde o emprego, ela tem até a dificuldade ali de reingressar no mercado. Ou seja, a pessoa que está no CLT, a preocupação dela é: se eu for demitido, eu tenho que logo correr atrás de outra empresa, porque eu não vou ficar dependendo ali do INSS, pegando o fundo de garantia e tal, etc. Então eu tenho que correr logo atrás de uma outra empresa para mim dar aquela continuidade, é isso? Exatamente. E hoje, se você for perceber como está tudo digitalizando, todos os cargos eles estão tendo cada vez mais exigências e os salários estão cada vez mais menores, né? Então, o que você tem que pensar? Quando você trabalha numa empresa, o que você está vendendo para a empresa? A sua hora. É a sua hora que você está vendendo.
E aí você faz os cálculos com base no seu salário. Não entrando em números aqui, mas você que está ouvindo, faz os cálculos e aí você vai analisar, poxa, a sua hora vale realmente isso? Se você empreender em algo que você possa, que você domine mais, talvez a sua hora possa valer mais. Então tem essa questão, né, de você aproveitar, porque assim, tudo você consegue recuperar. Se você perde dinheiro, você consegue trabalhar e recuperar, mas o tempo que você perdeu, você não consegue recuperar mais. Para você, recuar no empreendedorismo é fraqueza, momento de fraqueza? Na verdade não, recuar ele também é um processo, recuar é algo que faz você crescer também, né? Então, porque o empresário, o empreendedor, ele também não pode ser louco, né? Ele não pode ser teimoso, né? Uma coisa é você ter teimosia, uma coisa é teimosia, outra coisa é persistência. Então, aquilo que eu falei, você tem que estar sempre atento às tendências. Isso aqui pode dar certo, isso aqui não pode, isso aqui é mais arriscado, isso é menos arriscado. Então, você tem que sempre calcular esse risco. Então, às vezes, até o Rodrigo fala muito isso aí, que tá ouvindo a gente. Às vezes você dá um passo para trás para você tomar mais fôlego e dar mais 2 passos para frente. E uma outra frase que ele fala muito, às vezes você tem que parar para afiar o seu machado, né? Porque às vezes você tá cortando ali e tá tendo dificuldade para você cortar aquele mato que você tá cortando, mas se você para você afiar o machado, numa só que você passar, você corta vários. Então o empreendedorismo é muito assim. Às vezes tá difícil, ou você tá num caminho errado, você para, pensa, recua, e aí você ajusta a sua rota. Ferramenta errada, né? Você ajusta a sua rota, entendeu? Porque se você estiver usando uma ferramenta errada, achando que tá no certo, acaba se dando tudo errado. Mas se você pensar, não, essa ferramenta tá errada. Exatamente. E aí você começa a colocar a ferramenta certa. Que aí com a ferramenta certa você tem mais facilidade, é isso no negócio, né? Sim. E por que isso acontece muito? Porque é aquilo que eu falei, as pessoas elas tendem a fazer o que tá na cabeça delas. E a melhor pessoa que você empreendedor ou você empreendedora tem para perguntar sobre o seu produto ou serviço é o seu cliente. Então às vezes a pessoa pergunta para a mãe, para o pai, para o avô, para o amigo, para a amiga, são pessoas que não conhecem, não consomem o produto ou serviço dela e não vão dar ali aquela dica certa. Então eu mesmo na minha empresa eu comecei a fazer isso na semana passada. Eu criei várias pesquisas, liguei para os meus clientes e falei, olha, eu estou fazendo uma pesquisa para melhorar o meu produto ou serviço. E fiz perguntas, como por exemplo, o que você acha da tecnologia tal que eu te ofereço? Para eu capturar o que ele pensa daquela tecnologia. O que a tecnologia não tem, mas que se tivesse, te ajudaria mais. Aí às vezes ele me fala algo que a tecnologia já tem. Então eu só acrescento aquilo que nem vai me dar um custo e aí pronto, eu ganhei o cliente. Ganhei mais ainda a confiança dele. Então tem muito disso, você tem que trilhar o seu caminho em cima daquilo das pessoas que consomem o teu produto ou serviço. Alguém já te procurou e disse assim, Renato, olha aí, ó, eu tenho tudo pra dar certo, tá? A questão não é nem o dinheiro eu tenho, eu tô aplicando, tem tudo, cara, pra dar certo. Renato, o que é que tá dando errado? Porque tá aqui, você tá vendo, tô aplicando dinheiro, se é falta de dinheiro, não é, mas tá aqui. O que é que eu tô usando errado que não dá certo? Já aconteceu isso e você falou assim, então, o erro é isso, que você tá tendo aí, você usar o caminho certo pra você prosseguir. Já aconteceu? Já aconteceu e assim, quando isso acontece, o erro é da estratégia. Ou porque a pessoa está com o sentimento errado. Então uma coisa que até você comentou no bloco passado, às vezes a pessoa fala, tem uma questão que tá todo mundo fazendo, tipo marketing multinível, tá todo mundo fazendo, eu vou entrar também. Aí a pessoa só entra porque tá todo mundo entrando, entendeu? Ela não entra porque ela quer vender, ela não entra porque ela quer criar uma carteira de cliente. Então ela tem um pensamento errado. Então assim, quando você vai começar um negócio, você tem que montar a tua persona. Quem é a sua persona? É a pessoa que vai comprar o seu produto ou serviço. Aí você começa a se fazer perguntas, né? Eu compraria esse produto para me ajudar como? Como ele ajudaria? E faça pesquisas também, pergunte. O seu cliente, ele não vai achar ruim de você perguntar para ele, o que eu posso melhorar? Ele, muito pelo contrário, ele vai ficar feliz em ver que você está querendo melhorar algo que ele vai sair beneficiado. E as pessoas gostam de ajudar pessoas. Muito bom. Renato, é o seguinte, primeiramente queria agradecer, né, a sua presença hoje aqui no nosso programa, Papo do Bem, pra gente, que muitas das pessoas têm dúvida, né, para começar um negócio, seu empreendedorismo e tudo mais, e nesse fato, muitas pessoas começaram a tirar dúvidas, né, sobre isso, onde começar, igual eu também já tive várias dúvidas sobre o empreendedorismo, mas neste momento eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para o empreendedor e para a empreendedora, os empreendedores, né, que estão aí querendo
começar uma nova carreira, uma nova fase. Eu gostaria exatamente que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Legal. Primeiramente eu quero agradecer muito pelo convite. Você sabe aí, conversamos aí no meio da semana. Eu sim, sou muito grato por poder estar aqui hoje, por Deus ter me proporcionado isso. Então, primeiramente quero agradecer a Deus. Em segundo lugar, quero agradecer muito a minha família. Quero agradecer a você, GR, pelo convite. Obrigado. E quero agradecer muito ao Mário também, que criou essa conexão aí. Uma a todos porta, né? todos os nossos ouvintes, né, que estão aí acompanhando. E sobre o empreendedor, a mensagem que eu queria deixar é o seguinte: é difícil, é um caminho muito difícil, tá? Não é fácil, vão ter dias que você vai querer desistir mesmo, vão ter pessoas que vão te abraçar, te dar tapinha nas costas e vão dizer, eu tô aqui para o que deve mas quando você mais precisar, essas pessoas elas não estarão lá. Quando você ligar para uma pessoa, ela não vai te atender, ela não vai te ajudar. Isso porque as pessoas elas não querem te ver bem. Isso é inerente das pessoas. Então, saiba quem são as pessoas, saiba identificar as pessoas que realmente estão ali para te ajudar, que querem fazer parte do seu projeto. E não desista. E sobre o seu negócio, independente do que você está fazendo, se você tem uma barraca que você vende café da manhã na estação, seja a melhor barraca que vende café na estação. Isso só depende de você. Seja a melhor pessoa para atender, a melhor pessoa para servir. Pode ter 10 do seu lado, né? Pode ter 10 do seu lado, entendeu? Você tem que dar o seu melhor. Se você vai começar algo para você não dar o seu melhor, então não começa. Agora, se você começou, seja o melhor, seja referência. As pessoas vão começar a te copiar. Então, quando você começa a ver esse movimento que as pessoas estão te copiando, é que você já se tornou uma referência. Então, se você vende café da manhã, seja o melhor vendedor ou vendedora de café da manhã. Se você tem um mercadinho no seu bairro, faça dele o melhor mercadinho do bairro. Então, assim, não desista e empregue todo o seu esforço no seu negócio. E lembre-se, o seu maior patrimônio é o seu negócio. Quem vai garantir você ter uma vida boa, quem vai garantir você ter um carro bom, é a sua empresa. Então, invista primeiro na sua empresa até que ela esteja num patamar que ela esteja andando sozinha e ela comece a te ajudar a realizar os seus sonhos da sua vida pessoal. E é isso, a mensagem é essa, não desista. Eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais para a gente encerrar o nosso programa. Certo, bom, posso fazer um breve merchan aqui do que eu faço? Pode, fica à vontade. Eu tenho uma empresa e ela se chama 3RMS Tech. Essa empresa eu forneço serviços de meios de pagamentos e sistema de automação comercial. Agora eu vou falar de uma forma mais fácil. Eu vendo maquininha de cartão para quem está começando, conta bancária digital gratuita. Então você que está abrindo seu negócio, precisa aí de uma conta digital, pode entrar em contato com a gente. Maquininha de cartão. A gente também tem TEF, que é um sistema de pagamento para automatizar para quem já tem sistema de PDV. E tem uma parte também de sistema de PDV. Você está começando o seu negócio, está abrindo a sua empresa, precisa de um sistema para fazer sua gestão de clientes, de estoque, de produtos, a sua tela de vendas para fazer suas vendas. Eu tenho sistema de PDV. Então você pode entrar em contato com o WhatsApp 11 4105 3541 ou mandar um e-mail para contato@3rmstech, é o número 3, R de Renato, M de Maria, S de Sapo, Tech de tecnologia em inglês, tech.com.br. Manda o seu e-mail lá. E uma coisa que eu quero anunciar aqui agora, hein? Eu não falei nem pro Jerry. Qualquer venda que eu conseguir fazer aqui para os ouvintes, né? Quem estiver ouvindo e fizer uma compra aí com a gente de qualquer produto desse, vai ter um super desconto e parte desse dinheiro vai ser revertido em doação de cesta básica. Muito bom. Então tá aí. Para achar o Renato também nas redes sociais? O meu Instagram é @renatocunha_re. O meu Facebook é Renato308 e eu também tô lá no LinkedIn. É só você procurar Renato Cunha e aí você vai me encontrar. E nós temos também o canal no YouTube, 3RMS Tech. Nesse canal eu posto diversos vídeos onde eu ajudo justamente o empreendedor, porque às vezes ele quer comprar uma máquina de cartão, mas ele não sabe comprar, ele não sabe como calcula uma taxa, ele não sabe. E aí nesse canal eu ensino isso, como você comprar as melhores tecnologias para realmente te ajudar. Porque o intuito da nossa empresa, quando eu criei, é ajudar o empreendedor. E aí você pode me encontrar nessas redes sociais, manda uma mensagem lá, começa a seguir a gente lá, a gente sempre posta conteúdos exclusivos. E você também que talvez tem dúvida, né, de alguma coisa, é só procurar aí também a Rádio Planeta Pan, essa equipe, que nós passa
todo o conteúdo para o Renato tentar te ajudar, né, Renato? Com certeza, eu tô aberto, eu atendo grandes empresas, só que eu tenho um foco muito grande, assim, as pessoas que estão comigo sabem como eu tenho, assim, uma apreciação muito grande a pequenos empreendedores, a ajudar. Então, às vezes, eu vejo que o empreendedor quer contratar um serviço, mas ele tá fazendo algo ali que vai prejudicar ele, aí eu aviso, o melhor é você fazer assim, né? E às vezes também não é o momento, a pessoa ela precisa comprar alguma coisa, mas não é o momento. Então eu também tenho esse feeling, porque eu não quero me tornar um peso pro cliente, eu quero ajudar o meu cliente, né? Então assim, a gente tem muito disso. Eu lembrei de um cliente agora, que ele não é só cliente, ele é um fã número 1 aqui da rádio, ele tá ouvindo, ele sempre ouve, ele falou, ele é um cara que ouve a rádio das 8 da manhã até as 8 da noite. É o Eduardo Souza, ele também tem um pequeno negócio, um empreendedorismo, né? Ele trabalha com negócios de nicho, alguma coisa de que faz pia, esses negócios de cozinha. Sim. E tal. Arte, Eduarte, né? Ele trabalha com arte. E é um cara que tá aí no ramo, no negócio. Então você, Eduardo, viu? Que tá aí nos ouvindo sempre, tem alguma dúvida, quer crescer até mais no ramo, e como divulgar talvez mais o seu produto para você começar a crescer no seu empreendedorismo, entre em contato aqui com o Renato Rocha, que ele vai te alavancar cada vez mais, te ajudar, te posicionar, né, o Renato? Isso, e lembrando que nós conversamos muitos assuntos aqui bastante relevantes, e tem o fato também uma questão do comportamento empreendedor, a questão da humildade, né? Eu sou uma pessoa que eu estou em constante aprendizado. Eu pude compartilhar muitas informações aqui, e também eu tô sempre aprendendo. Então esse contato sempre me ajuda a me tornar uma pessoa melhor também. Muito bom. Renato, foi um prazer enorme te conhecer, foi um prazer te recebê-lo aqui hoje no nosso programa, aqui na Rádio Planeta Pan. Volte quantas vezes você quiser, as portas estão aí abertas pra gente falar sobre mais negócio, mais empreendedorismo, para ajudar aí. E infelizmente essa pandemia, né, acabou afetando a todo mundo, mas sempre há aquele, como diz o ditado, tudo dá jeito, né? Menos pra morte, mas no finalzinho há sempre uma luz no fim do túnel. Com certeza. Lembrando que entre você fazer o mal e fazer o bem, a diferença está na decisão. Isso. Você decide fazer o mal ou fazer o bem. Então eu decidi fazer o bem. Então eu quero muito agradecer por estar aqui hoje. E sempre que eu for convidado, eu vou parar o que eu estiver fazendo para estar aqui, para poder ajudar cada vez mais pessoas. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Então tá aí hoje o nosso convidado e entrevistado de hoje foi o Renato Rocha, que falou aí sobre o empreendedorismo, né? Como focar no empreendedorismo, você que tá pensando em começar em construir algo, ou você que já está no ramo e talvez você precisa daquela chacoalhada, uma alavancada. Então vamos acordando, e porque é hora de você avançar e você vencer na vida. Nunca é tarde demais. Procure o Renato. Se você tem alguma dúvida, procure a gente aqui da Rádio Planeta Pan, que nós vamos passar então a orientação para você. Este é o programa Papo do Bem, mais um sábado realizado com sucesso. Próximo convidado, fique atento aí, nosso próximo convidado ou convidada, se eu não me engano, é a Fátima. Exatamente, a Fátima será a nossa convidada do nosso próximo programa do Papo do Bem, onde aqui você tem voz. Meus ouvintes, muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Estou de volta aí no próximo sábado, se Deus quiser. E até lá. Renato, um forte abraço para sua família, que Deus te abençoe. Amém. Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Aqui toca a música que você gosta de ouvir. Tem promoção, Informação, alegria, os melhores locutores e muita diversão. e você ainda pode participar. É ou não é uma boa? 1001 motivos pra você ouvir. Eu ouço, você ouve E a gente curte! Essa é a sua rádio! Rádio Planeta Pan, a rádio da família cristã.